Um homem de 40 anos, sem nenhuma experiência como técnico principal, assume a seleção mais cobrada do mundo depois de um vexame na Copa da Rússia. Ninguém confiava nele. A imprensa argentina tirava sarro e dizia que era provisório, um tapa-buraco, até a AFA achar alguém de peso. 7 anos depois, esse mesmo homem tem uma Copa do Mundo, 2 Copas América, uma finalíssima e nesse domingo, dia 19, vai disputar sua segunda final da Copa do Mundo seguida. O nome dele é Lionel Sebastián Scaloni. E se tem uma coisa que esse cara aprendeu a fazer melhor do que qualquer técnico do planeta atualmente, é transformar bagunça em glória. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Depois do desastre da Rússia de 2018, com a eliminação nas oitavas da Argentina de Sampaoli, que era um time sem identidade, onde o Messi ficava isolado e sem apoio, a AFA corretamente demitiu o Sampaoli, logo depois da Copa do Mundo. E o que ela fez depois? Em vez de buscar um nome badalado da Europa, eles colocaram simplesmente o auxiliar técnico da comissão anterior, um cara que tinha treinado exatamente 0 clubes profissionais até aquele momento, como treinador principal, obviamente, para assumir de forma interina a seleção argentina. Scaloni foi apresentado quase como um favor. Foi tipo um Diniz aqui no Brasil, só que ele fez o que ninguém esperava. Ele não tentou se impor como ditador tático. Ele reconstruiu a seleção peça por peça, trazendo jogadores jovens, sem status, sem ficha suja com a torcida. E alguns deles muito grandes atualmente, como Depou, Lo Celso, os primeiros passos de uma geração nova. E o mais importante disso tudo, ele fez algo que nenhum técnico argentino tinha conseguido antes. Ele tirou o peso das costas de Lionel Messi. Enquanto os técnicos anteriores tratavam Messi como um salvador obrigatório, o cara que tinha que resolver tudo sozinho, Scaloni fez o oposto. Ele construiu um time ao redor dele, deu a Messi liberdade posicional, deixou ele flutuar e blindou ele da pressão constante da imprensa e da tensão interna de vestiário. Não é exagero dizer isso, o Messi da Copa América de 21 e o Messi campeão do mundo de 22 é em grande parte produto direto dessa reconstrução emocional que Scaloni fez. O resultado começou a aparecer, mas o momento que realmente virou a chave de Scaloni e da seleção argentina foi o dia 10 de julho de 2021, quando a final da Copa América foi marcada. E olha esse cenário, foi dentro do Maracanã, casa do Brasil, com o Tite chegando invicto e favorito, depois de uma campanha impecável. Até ali, Messi já tinha perdido 4 finais grandes para a seleção: Copa América de 2007, 2015, 2016 e a Copa do Mundo de 14. Ele carregava o apelido cruel de o melhor que nunca ganhou nada pela Argentina. A pressão em cima de Scaloni também era gigante. Perder mais uma decisão contra o Brasil, na casa do Brasil, seria o fim da experiência dele. Só que aos 22 minutos veio o lance que mudou a história. Rodrigo Depou lançou por cima da defesa brasileira. Todo mundo lembra. E Di Maria, um dos poucos veteranos que Scaloni manteve daquela geração anterior, encobriu o goleiro Ederson com um toque de sacanagem. Ali foi 1 a 0. E foi esse placar magro, sofrido, defendido com unhas e dentes até o apito final, que a Argentina segurou o resultado. 28 anos sem títulos, encerrados ali, no quintal do maior rival. E o mais simbólico, era o primeiro troféu de Lionel Messi com a camisa da seleção principal, depois de 16 anos de carreira. A cena de Messi chorando, sendo carregado pelos companheiros, é uma das imagens mais fortes do futebol recente, e ela só existe porque Scaloni segurou o barco durante os 2 anos mais instáveis daquela reconstrução. Esse título não foi só um troféu bonito para guardar na vitrine, foi a prova para dentro do próprio vestiário de que o método de Scaloni funcionava. Tirou o peso histórico das costas de Messi e matou o discurso de que ele não ganha nada de importante pela Argentina, e deu para aquele grupo a confiança de que virar jogo grande sob pressão era possível. Sem esse 1 a 0 no Maracanã, dificilmente a Argentina chegaria no Catar um ano depois com a cabeça fria o suficiente para reverter a derrota chocante para a Arábia Saudita e ainda erguer a taça. E chegamos na Copa de 22, e ela começou com a Argentina levando um susto histórico, com a derrota para a Arábia Saudita na estreia. O time inteiro sendo enterrado pela imprensa mundial. Memes com eliminação precoce sendo especulada. Scaloni não mudou o discurso, ajustou algumas peças, mas manteve a ideia. Dali pra frente foi uma escalada, virada de página total. Começou contra o México, classificação, e uma sequência de mata-matas emocionantes até a final contra a França. E todo mundo sabe o que aconteceu naquela final em específico. Foi uma das mais loucas da história das Copas, decidida nos pênaltis depois de um 3 a 3 simplesmente absurdo. Scaloni entregou para o argentino que faltava 36 anos, a terceira estrela, e fez isso sendo até hoje o técnico mais jovem a erguer uma Copa do Mundo na era moderna. Agora vamos para o presente.
Copa do Mundo de 2026. E aqui a história fica bizarra, porque tem um adversário à altura do enredo, Thomas Tuchel, técnico alemão contratado pela Inglaterra justamente para tirar aquele time de talento que nunca vencia nada da Inglaterra e transformar em um time campeão. No dia 15 de julho em Atlanta, os dois estilos se encararam na semifinal. E olha que interessante, Tuchel fez 3 mudanças na escalação titular em relação ao jogo anterior, trocou defesa e ataque, apostando em nomes como Morgan Rogers no lugar de Saka. Scaloni, por outro lado, mexeu só numa peça, tirou Rodrigo De Paul, que não vinha bem no torneio, todo mundo sabe o que aconteceu nos jogos anteriores, e colocou Giuliano Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, para dar aquela vitalidade na marcação, e ajudou muito, diga-se de passagem. O jogo ele começou truncado, poucas finalizações, muita disputa física, e até quebrou o recorde de tempo sem chutes ao gol numa Copa. A Inglaterra acabou abrindo o placar aos 10 minutos do segundo tempo, com Anthony Gordon aproveitando o cruzamento de Morgan Rogers, aquele. E foi exatamente aí que a diferença entre os dois técnicos apareceu. Tuchel, com a vantagem do placar, simplesmente encarnou Abel Ferreira nele, e jogou o time inteiro para trás, e trocou o Declan Rice e o Reece James por defensores. E não só isso, passou por uma linha de 5 na defesa, na tentativa de segurar o resultado. Só que essa decisão saiu pela culatra, porque Tuchel decidiu substituir, como eu disse, Declan Rice e Reece James 3 minutos antes do gol de empate da Argentina. E depois dessas trocas, a Inglaterra passou a jogar com uma linha de 5 defensores e recuou ainda mais diante da pressão adversária. Foi inacreditável o que o Tuchel fez. Scaloni, por outro lado, fez o oposto. Jogou pra frente, vendo que o Tuchel estava se cagando, sem medo, sustentando a pressão mesmo encurralado. Pickford, goleiro inglês, teve que fazer defesa atrás de defesa para tentar segurar esse 1-0. Ainda teve o McAllister acertando a trave, então esse gol iria sair naturalmente. A pressão não parou, e aos 40 minutos do segundo tempo veio o gol de empate. Enzo Fernandes bateu forte e recolocou a Argentina na semifinal. Só que o capítulo mais bonito ainda estava por vir. Já nos acréscimos, Lautaro Martinez, que tinha começado no banco, subiu mais alto que a zaga inglesa e cabeceou uma assistência de Messi para decretar o 2-1. A Inglaterra fisicamente e emocionalmente estava destruída e não conseguia ter mais resposta. Depois do jogo, o próprio Tuchel reconheceu que a seleção inglesa ficou excessivamente defensiva após abrir o placar e assumiu que as trocas foram um fator decisivo para a eliminação. Do lado argentino, o Scaloni fez questão de valorizar quem nem tinha entrado em campo, dizendo que os jogadores do banco foram fundamentais para a virada. É basicamente um resumo do que esse técnico representa. Enquanto o outro lado trava de medo com a vantagem, o Scaloni manda o time pra cima, confiando no que construiu. E funcionou de novo. Com essa vitória, a Argentina garantiu presença na sua segunda final de Copa do Mundo seguida, coisa que nenhuma seleção faz há décadas, e vai encarar a Espanha no domingo, que eliminou a França por 2-0 na outra semifinal. E aqui é onde eu preciso falar do que muita gente não quer admitir. O Scaloni não é só sortudo por ter mestre. Ele pegou uma seleção destruída, sem rumo, com o camisa 10 isolado e cobrado até a exaustão, e construiu um sistema, um time de verdade ao redor dele. Ele devolveu à Argentina algo que tinha se perdido há muito tempo: o respeito. Não é discurso vazio, é fato. 2 títulos de Copa América, uma Copa do Mundo e agora 2 finais mundiais seguidas. Isso não é sorte, é trabalho e mentalidade. E o jogo contra a Inglaterra provou exatamente isso. Quando o jogo aperta, quando o rival trava de medo, é o momento que o Scaloni continua mandando o time pra frente. Enquanto isso, técnicos badalados, contratados a peso de ouro, recuam e se explicam depois da entrevista, né, Ancelotti? Mas resumindo, Scaloni pegou a Argentina no fundo do poço em 2018, deu passe pro Messi, ergueu a Copa de 22 e agora em 26 está de novo numa final, depois de deitar e rolar taticamente em cima do próprio Tuchel. E aí, fica a pergunta pra vocês. Depois de tudo isso, o Scaloni já merece ser tratado como um dos maiores técnicos da história do futebol? Ou ainda precisa provar alguma coisa para esse status? Comenta aí embaixo e me conta.